Fala, gente, tranquilo? Tô aqui de volta para mais um devocional. E hoje eu quero falar sobre um assunto que a gente às vezes não se toca de quão importante é. Quando a gente diz, cara, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com Deus, eu quero ter e ser mais próximo de Deus, eu quero mais de Deus, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente diz isso, não é simplesmente orar, ler a Bíblia, a gente também precisa lutar contra o pecado. A gente também precisa vencer as tentações que vêm na nossa vida. E isso é um desafio. E de fato é isso que é exigido de nós, porque a Bíblia diz que o pecado ele nos distancia de Deus, então não faz sentido a gente querer se aproximar de Deus e continuar vivendo algo que nos afasta dele. A Bíblia diz em Mateus 18, 9, Jesus ele fala isso: e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cara, é meio pesado esse versículo, mas tem que ser. Porque o pecado ele faz isso, o pecado ele nos traz a morte. Sabe? Então, a partir do momento que a gente fala, Deus, eu quero mais do Senhor, a gente não pode criar na nossa vida um cenário ideal para uma vida de pecado. Sabe? Ninguém comete um pecado do nada. Para um pecado ele ser cometido, precisa ter um ambiente que nos faz pecar. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem um problema muito sério com, não sei, pornografia, então essa pessoa não pode passar nem perto de algumas séries da Netflix que tem conteúdos quase que pornográficos, que são extremamente pesados. Elite, House of Cards são séries que, caraca, são muito pesadas nesse sentido. Então isso é igual pra gente. A gente não pode, se a gente tem um determinado problema em um pecado, a gente não pode viver em torno e praticar as coisas que nos levam a pecar. Por mais que essas coisas não sejam necessariamente um pecado, elas podem nos levar a pecar. E Jesus disse que a gente precisa arrancar essas coisas na nossa vida. Então que a gente se atente para isso. Que vencer a tentação não é simplesmente quando o pecado vier, quando a tentação vier, a gente dizer não. Mas é não deixar que, cara, essa tentação venha. E a gente pode evitar isso. Todos somos tentados, isso é um fato. Mas muitas tentações ocorrem na nossa vida porque a gente permitiu. Então que a gente possa hoje, de fato, querer mais de Deus. De fato, criar na nossa vida um cenário ideal para que não tenha espaço para o pecado. E Jesus ele seja bem-vindo. Beleza? Então é basicamente isso. Se tem uma música que tem a ver com o que eu falei, é a música Me Aproximou, da Gabriela Rocha. E se tem um capítulo da Bíblia que tem a ver com o que eu falei, é Mateus 18. Então é basicamente isso. A gente segue a página se você não seguiu. Curta, comenta e manda esse vídeo pra todo mundo. Então basicamente isso, gente. Tamo junto, valeu!